agora eu chamo ele pra cá, Gavião. Vamos que vamos, haja coração, é muita emoção. Ontem tivemos o Dia Internacional do Farmacêutico e hoje queremos entender um pouco mais essa profissão tão importante. Por isso, a entrevista de hoje é com ela. Maravilhosa, sensacional, parece uma cereja aqui do lado. Vem pra cá, nossa querida amiga Larissa Kathleen Zavatsky, a nossa farmacêutica. Já acertei tudo, certo? Acertou. Até o Zavatsky. Ninguém consegue. Até o Zavatsky acertei. Ele ficou treinando em casa. É o Zavatsky. Aí, Zavatsky. Eu só fui aprender a escrever sobrenome quando eu tava noiva. Sério? Pronunciar, então. Imagina. E aí trocou pelo do marido. E daí trocou pelo do marido. Boa, seja bem-vinda. Larissa, seja muito bem-vinda ao Boa da Pan. Parabéns pro Dia do Farmacêutico, né? Que foi ontem. A todos os farmacêuticos também que acompanham a programação do Boa. Um beijo super especial pra vocês. E Lari, conta um pouquinho sobre a sua profissão. O farmacêutico, ele tem uma função muito importante, né? E a gente passou também pela Covid, todas as doenças. Como o farmacêutico também teve um papel importante aí durante todo esse período. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi? Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, né, para poder divulgar, falar desse profissional tão importante, que ainda é pouco valorizado perante a sociedade, infelizmente, né, porque ainda não se conhece todas as atribuições e o papel do farmacêutico no dia a dia no cuidado da saúde, né. O farmacêutico, ele está presente onde vocês menos imaginam. São mais de 130 especialidades, né, agrupadas em mais de 10 áreas, né. Bastante. Então, atuam em diversas áreas. Mas, assim, o profissional farmacêutico, convém falar um pouquinho da história pra gente resgatar, né, pra entender. Muitos séculos atrás, a profissão do farmacêutico se confundia com o próprio médico, né? Praticamente era o mesmo profissional. E no século XX, os boticários, então, como eram conhecidos, depois veio a Natura também. Depois veio a Natura também. Bom, Jequiti, Rinodê. Mary Kay. E a do Zico, que é Mary Kay por causa do rabo cor-de-rosa. Então, o boticário era aquele profissional que ele tinha aquele relacionamento direto com a população, ele fazia os medicamentos, ele dispensava, né? E ele tinha um papel social muito importante. Sim. Era reconhecido como um profissional de saúde atuante. Dava testado? Depois, dava testado, né? Sério? Olha aí. E depois, com a industrialização, porque aquela época era basicamente tudo era feito dentro da farmácia, né? E aí, com a industrialização, lá pela década de 50, a farmácia passou a ser um canal de distribuição de medicamentos. E o farmacêutico, ele foi perdendo esse papel social, ele foi se distanciando. Ele ficou muito mais envolvido com aspectos administrativos, burocráticos e a entrega do medicamento. Mas um grupo nos Estados Unidos, dentro das farmácias hospitalares, viram que, se assim continuasse, o farmacêutico ia perder realmente a sua posição e a profissão poderia até sumir, né? Porque o principal papel dele não estava mais executando. Exercendo. E aí começou o movimento nos Estados Unidos, dentro das farmácias hospitalares, trazendo então esse profissional como um especialista no uso racional de medicamentos, num contexto multidisciplinar, ou seja, de otimizar a terapia, de fazer o acompanhamento, de garantir a eficácia, impedir a falha terapêutica, garantir a segurança, né, para que as doses, o tempo de uso, as interações medicamentosas fossem identificadas para não resultar, né, num desfecho negativo para o paciente que estava estava ali hospitalizado. E aí começou isso a crescer e começou a respingar nas farmácias que naquele momento eram drogarias, né? Porque existia a diferença entre a drogaria, que seria o local onde se dispensa as fórmulas industrializadas, e aí tem a farmácia de manipulação, ou conhecida como farmácia de magistral, onde são elaborados, preparados e manipulados diversas formulações, né? Mediante uma prescrição de um profissional habilitado. Convém falar que o farmacêutico é um profissional que pode prescrever medicamentos, pode prescrever dermocosméticos, fitoterápicos, suplementos. Eu falo isso porque eu sou da farmácia de manipulação. E muitas vezes eu vou realizar um atendimento, né? Então eu vou ali, tô conversando, fazendo. Existe a consulta farmacêutica, né? Existe o consultório farmacêutico, inclusive. E aí a pessoa não sabe que o farmacêutico tem essa atribuição e fala assim: então eu vou falar com o meu nutricionista, ou eu vou falar com a minha manicure, quando você vai indicar uma fórmula, por exemplo, para uma infecção fúngica, né? Aí eu falo: não, espera, nós farmacêuticos temos todo o conhecimento e atribuição e uma legislação que nos ampara e nos permite realizar o ato de prescrição
prescrever, tá? Então, assim, e no momento agora do Covid, né, o farmacêutico, ele teve o seu protagonismo, porque as pessoas tinham medo de ir numa unidade de saúde, tinham medo de ir num hospital, né, um consultório, e ligavam, entravam muito em contato com a farmácia para retirar todas as suas dúvidas, ter algumas orientações, todo mundo muito preocupado se teria que tomar vitaminas para melhorar a imunidade ou não. Então, quedas de cabelo e muitas outras consequências também que agora, teve, né? Agora, novamente, a gente está em outra etapa, né? Agora é a síndrome pós-Covid, né? Sim. Olha, que segundo um estudo aí da Nature, são mais de 50 efeitos que podem acontecer em até 12 meses após a resolução da fase aguda da infecção. Então, o farmacêutico, novamente, tem um papel importante, não somente para prescrever e auxiliar, mas para orientar também, que muitos desses processos precisam de um atendimento médico e não deve levar a uma automedicação. Existe um preconceito, então, do cara chegar lá e ver você como farmacêutico e a dona, de repente, da farmácia lá de manipulação, dizer, pô, não, mas não vou pro meu médico vai passar a receita. Então, existe esse preconceito? Existe, eu acho que é o desconhecimento. Desconhecimento do farmacêutico, de não conhecer as atuações do farmacêutico, né? Então, aquela imagem, né, que o farmacêutico, ele tá única e exclusivamente muito simpático, né? Atrás de um balcão, na frente de uma prateleira de medicamentos, entregando. Com seu jaleco, seu crachá, e ali entregando os medicamentos. Até o ato de entregar o medicamento. E o Você fala, não, vamos levar o genérico desse aí que é bem melhor. É uma cultura que, infelizmente, né, se consolidou aí o desconto, né, nos medicamentos. Agora, Larissa, a importância de chegar mesmo na farmácia e pedir realmente para conversar com o farmacêutico, para ser atendida por um farmacêutico. Sim. Toda farmácia obrigatoriamente tem que ter esse profissional? Sim, toda farmácia, ela é obrigada a ter o profissional farmacêutico durante todo o horário de atendimento. Isso é uma determinação, né, pelo Conselho Federal de Farmácia, e o Conselho Regional de Farmácia, ele faz inclusive a fiscalização, né, para que a população tenha garantia que o profissional vai estar lá presente durante todo o horário de atendimento. E quando eu tô com alguma dúvida, assim, a indicação mesmo é eu pedir para falar com o profissional, né? Sim, sempre peça para falar. Porque tem uma diferença do balconista, sim, né? Claro, o conhecimento em farmacoterapia, em farmacologia, né? É lógico que isso é do profissional farmacêutico. O farmacêutico é o entendedor dos medicamentos, dos suplementos, dos dermocosméticos, né? A gente é o cerne da nossa profissão. Então, assim, eu sempre falo, né, que a gente tem uma relação de confiança com marcas e profissionais. Todo mundo aqui tem um médico, o meu médico, o meu dentista, sim, né, a minha atendente na loja tal, né, o meu mecânico, vou na mecânica. E ninguém fala o meu farmacêutico. Olha a tristeza dela nesse vídeo. Olha, que decepção, a gente estuda tanto. Sabe, Larissa, que lá na minha cidade, lá em Balneário Camboriú, eu cresci com um farmacêutico, até hoje ele mora na minha rua lá. Opa. A minha primeira injeção no bumbum foi o farmacêutico. Não, e até hoje a mãe, agora passou de geração, né? Agora é o filho, né? Exato. E a mãe vai até hoje. Vou lá primeiro falar com... É um Mafra, lá de Balneário Camboriú. Então é bem... Mas não é de bem Camboriú? famoso. Como é que é de Mafra? Mas é bem isso, Bruna. E cidades pequenas no interior também, lá é muito comum, é todo mundo ir na farmácia, é falar direto com o farmacêutico, nossa, desde criança também. O farmacêutico nas cidades menores, até em bairros, né, de cidade grande, mas em bairros, ele é o elo de ligação no atendimento na entrada, né, ao sistema de saúde. E ele também é a ponta. Então, por que eu falo assim do cuidado no dia a dia? Nós identificamos às vezes alguns erros numa prescrição, ou a gente identifica que um cliente, né, ele está utilizando um fitoterápico ou um suplemento que é de desconhecimento do médico e que tem uma interação medicamentosa que pode prejudicar o seu tratamento, ou a sua eficácia, ou pode levar a um efeito adverso, né? E isso a gente identifica e, nossa, várias vezes na minha vida profissional eu entrei em contato com o médico para falar, ou falar para o paciente parar de utilizar, né? Teve até um médico que depois pediu para a paciente dele, parabenize essa farmacêutica porque ela viu que você tinha 2 receitas, tinha uma receita de outro profissional que não se conversaram, né? Então ela tinha problema cardíaco, tomava um medicamento, um antipertensivo e diurético que diminuía muito os níveis de potássio, aliás, aumentava os níveis de potássio, e um outro profissional indicou uma suplementação que tinha uma dose de potássio lá, e eu
como ela já é minha cliente há muito tempo, eu discuto, mas você não usa tal medicamento que você já fez aqui, você já fez aqui. Ela já fiz, você continua utilizando, continua assim. Então, olha, fale com o seu cardiologista para ver se você pode, antes de eu fazer, se você pode fazer esse medicamento. Nossa, ela agradeceu um monte, né? Porque poderia dar alguma elevação de potássio. E você já percebeu alguma coisa assim, muito assim de loucura, assim, de paciente, pessoas que vão assim na farmácia e querem mesmo se automedicar, que você fala, você tá doida? Sabe assim? Sim, a pessoa faz muita loucura. Tem muitos. Tem uma cliente lá que ela quer usar ácido pra derreter a pele, pra ficar mais nova. Não, ela disse, faz um ácido pra mim aí, pra eu usar na minha pele, que eu quero derreter, que eu quero perder as rugas, né? Deu certo? Bem louca. Daí eu disse, não, eu tenho até medo, acho que você até com prescrição não faria, que você vai chegar, você vai usar 5 vezes mais do que precisa, né? Então tem todo esse... Então assim, a gente tem um papel de ter essa comunicação interpessoal com os pacientes também para eles, além de aderirem ao tratamento, terem um entendimento da importância, também ter os cuidados, né? Que não é a mais que vai melhorar. Exatamente. Principalmente agora essa coisa da estética, né? Eu que trabalho na farmácia de manipulação, a gente faz muitas formulações para a área de estética e a gente vê essa necessidade, esse exagero, né? Eu vou passar mais porque vai fazer mais efeito. Não é assim, né? Tudo tem a sua quantidade adequada, a forma correta de se fazer o uso. E é bem no isso. curso, Pode falar. No curso vocês aprendem a identificar hierógrafo, essas coisas? Sim. Aquelas letras de médico. Deveria ter uma disciplina voltada, isso né? é verdade. Isso Só a gente você aprende na identificar marra. isso aí já deu uma baita de uma moral aqui. Nossa, madrugada. Exatamente. Desvendar aquela letra. Não, é complicado. Cansei também de receber várias prescrições. Hoje a gente tira de letra. E você já sabe, já entende ali o que mas isso é muito perigoso, porque tem muitos nomes de ativos que são parecidos, nomes de medicamentos que são parecidos. E já teve muitos casos de erro na dispensação por confundir mesmo, né? Porque tudo termina com ina, quase, né? É verdade. Então, É bem isso. Porque assim, né, Lari, vocês recebem todo tipo de público, né? Sim. Ali na farmácia e tudo mais. E vocês têm que ficar muito atentos a isso, né? A nome, a entender ali pra não ir o medicamento errado. E também muitos pacientes, clientes ali vão sem saber o que é também, né? Sem ter muita informação sobre o que tá acontecendo. Tem muitos casos que o paciente não sabe para que se utiliza, qual que é a indicação, né? Infelizmente, a gente tem um sistema que não dá o tempo suficiente de atendimento para o médico esclarecer, né? E fazer todo o atendimento completo. Então, por isso que eu falei que na ponta é importante, porque a gente termina esse trabalho. Sim. E pode dar continuidade com o acompanhamento, né? Que é a linha de atenção farmacêutica que a gente realiza, que é acompanhar o paciente, mesmo depois que se dispensou o medicamento, ele volta, a gente faz todas as avaliações, né? E repassa isso para o médico, né? Mas acontece sim, ele não tem entendimento, às vezes está lá numa prescrição, utilize 2 vezes ao dia, ou use 1 vez ao dia. Não sabe qual é o horário, né? Tem medicamentos que você vai ter num horário mais adequado e vai ter um melhor efeito, né? Que a gente chama dentro da cronofarmacologia ali, um melhor efeito em determinado horário. Ou ele vai tomar 2 cápsulas, 2 comprimidos no mesmo horário, porque 2 ao dia, então pra ele não sabe, você tem que tomar 1 a cada 12 horas. Né? Exatamente. Mas dependendo do isso que o Aragão falou também é muito interessante, mas eu fico imaginando fora do país, que você também trabalhou e exerceu a função em Portugal. Foi um desafio. Em Portugal tem alguma diferença? Tipo, tem que diferença. pediram lá? Nós portugueses aqui, ó. Sabia que desenvolvemos um remédio para matar a sede? Um remédio para matar a sede? Exatamente, é um comprimido, tem que ser tomado com 6 copos d'água. E ele mata a sede. Mata a sede. É um comprimido que mata a sede. Boa ideia. Não, nossa, assim, eu acho que a situação mais engraçada, uma das mais engraçadas. Perdemos a doutora. Conta. Uma das situações mais... Agora é espaço para brincadeira, né? Porque a gente também tem na nossa profissão, obviamente, umas situações, né? Que muita coisa acontece. Muita coisa acontece. E foi bem no começo, assim, eu fui para fazer pós-graduação, consegui um emprego, né, numa farmácia lá. Aqui até quero mandar um beijo enorme pro doutor Eduardo Duarte, que é o dono do Joaquim, que é o dono da farmácia Alvide, que me deu a oportunidade lá. Foi, assim, um crescimento profissional enorme, porque o formato da farmácia lá era muito diferente. O reconhecimento pelo profissional farmacêutico, a valorização. Tanto é que eles chegavam e se chamavam assim, senhora doutora, né? Só que daí junto é sotora. Sotora, né? Sotora. E lá estou um dia, bem no início, né? Lógico, com uma certa insegurança por causa da língua, o nome dos medicamentos, se eu estava fazendo certo ou não. E aí chega uma mulher, uns 30 e poucos anos, chega pra mim e fala assim: ô Sotora. Nakajima. Sotora, Nakajima. A senhora tem, por favor, um remédio para as borbulhas do meu rabinho?
Aí, Você tá assim, com gases. Foi a primeira coisa, é gases. Se é borbulha no rabinho, tá com gases. eu nem sabia o que imaginar, né? Eu pensei, o que será isso? Não tinha. Borbulhas no rabinho. Eu não tinha nenhum Google ali na hora pra, né, consultar, pra imaginar o que era, Pra né? ver o rabinho também ficava esquisito. É, né? pra ver também, né? Onde que Aí está? eu saí, passei pra outra farmácia e falei assim, olha, eu não tô passando muito bem aqui, você poderia terminar o atendimento pra mim, por favor? E Ficou depois do que eu lado. descobri que era assadura, né? Era uma assadura. olha só. Era Você uma tava coisa fazendo assim, borbulha porque tava bem avançada, Tava bem né? avançada já. Meu Deus. Então joguei pra outra, né? O negócio é com você agora. Era só um hipoglós. Só hipoglose. Era fácil, né? Era Meu Também Deus. fala assim, Portuga? Quando vai na farmácia? Eu gosto de falar assim, borbulhas do meu rabinho. Na verdade, eu falo borbulhas do meu rabão. Porque é grande, né? Ô, doutora, mas você falou que pode prescrever também, né? Aí chega lá um gordão, né? Eu gosto de falar do gordão, É no lugar bom, de fala, bom. né? Chega lá um gordão. chega um gordão. Às vezes você não percebeu, eu sou gorda, né? Comendo um Tô de sanduíche. preto, às vezes o Você não doutor deixa não a viu, gente né? não perceber. Não. Se eu tivesse de branco, talvez eu falasse, ó, Fiorino ali, né? Mas não, tô de preto, então. Deu uma acontece. afinada. Chegou um gordão lá, um gordão desistente. Quero emagrecer. Você pode prescrever manipular um remédio pra ele ali? Falar, tô gordão, toma isso aqui. Olha, nós temos assim uma legislação que permite alguns suplementos e alguns fitoterápicos, né? Mas no seu caso, particularmente, Não precisa. Tá bem. Corta tá. um pedaço do estômago e costura. você não esqueça que é a modificação do estilo de vida, né? Então, é bem importante, né? Faz Então, parte. a questão da sua atividade física, ingesta de água, dieta, né? Olá. Então, quando acontece, né, uma situação de porque eu preciso emagrecer, realmente, eu sempre indico para procurar um profissional nutricionista, dependendo da situação, se tem algumas doenças, outros fatores de risco relacionados, né, para um desfecho de uma outra doença, procurar realmente um endocrinologista, para fazer todo um trabalho multidisciplinar. Né? Um mapeamento, né? A gente não, Mapeamento. as pessoas elas têm que parar de concretizar Um a mapeamento. situação que elas têm numa cápsula, num comprimido. Exatamente, porque eu conheço algumas pessoas, viu, Lari, que pensam assim: eu vou lá na farmácia e vou tomar esse comprimido aqui, já vou emagrecer tudo que eu quero. Aí Ela come tem- junto com o fast food. Mas assim, às vezes emagrece, mas como ela não sabe o que tá acontecendo com o corpo dela, não sabe o resultado que vai dar nisso depois. Não tem Com milagre, certeza. né? É. E aí não faz o acompanhamento com os exames, deixa de ir no médico, Deixa porque de ir vai no lá, médico. faz uma automedicação, né? Então, por exemplo, em algumas farmácias, não é atendido pelo farmacêutico, escolhe lá o que quer, e aí faz a automedicação, Entende né? ali, isso aqui emagrece, isso aqui faz isso aqui, e compra e acontece e aí muito. depois vem os efeitos indesejáveis, né? E- Tem problema Eu depois. percebi que você dá muita palestra pelo Paraná e pelo Brasil. Nessas palestras, o que é abordado? Sobre o farmacêutico, o que é? Você presta para empresas, o que é? que Não, você eu sempre viajo, tá? eu dou aula em pós-graduação na área de farmacologia clínica Farmacologia e na área de clínica. prescrição na saúde estética. Então, eu dou aula para biomédicos, para farmacêuticos, dentistas, enfermeiros que vão atuar agora, que atuam, né, na área de estética, na área de estética avançada. E Larissa, antes, no começo da entrevista, você falou que existem várias especialidades, mais de 100, né, especialidades. Mais de 130 especialidades em 10 grandes áreas, E que mais ou tem menos. gente que nem imagina que ali tem um profissional Sim. da farmácia, né? Que lugares, assim, que a gente não imagina Por que pode ter um exemplo, vamos profissional? Vamos lá. Boa Então, pergunta. além da drogaria e farmácia de manipulação, né? com A biqueira sempre tem um Na farmacêutico. biqueira, né? O cara que saiba manipular. Manipula bem. Aí, manipula aí, meu. Onde tem Caralho. esse cuidado com o uso racional de medicamentos, acompanhamento, indicação, prescrição e todos os cuidados para que a terapia seja otimizada, o farmacêutico ele está presente dentro da indústria de alimentos, principalmente na parte de controle de qualidade, na indústria farmacêutica, desde a pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade de processo, tá? Então ele faz parte ali dessa área também. Agora ele está na área de estética, ele está na área da acupuntura, ele está na área de gestão no SUS, por exemplo, para disponibilidade e acesso a medicamentos. Ele está na vigilância sanitária. Então, todo o controle ou a garantia da segurança do consumo de alimentos, de medicamentos, né? O farmacêutico está lá fazendo a fiscalização que é necessária. Ele está no laboratório de análises clínicas. Esse cara trabalha, Esse né? cara trabalha. Meu Deus do céu, tá em todo lugar. Farmacêutico, né? Precisa muito de um reconhecimento mesmo, porque ele atua em muitas áreas e todas as áreas são fundamentais. Tá no dia a dia, né? No Tem um dia a impacto dia. direto no dia a dia e na saúde da população. Tanto na área pública quanto Quanto na privada também. Não Que falta demais. emprego para farmacêutico. Não falta emprego.
Tem mercado. Tem mercado. Porque assim, você veja, só se a gente pensar no número de farmácias, tem que ter um farmacêutico tanto horário de E atendimento. toda esquina tem uma farmácia, né? Mas Tipo, não dependendo falta- do bairro, tem Esquina que muita tem farmácia. 2, 3. É isso. E essa foi a grande diferença, assim, que me chamou a atenção quando eu morei em Portugal, que era uma farmácia para um número lá tinha que ter uma distância entre uma farmácia e outra e um número de habitantes para cada farmácia. Olha Né? só. Não é como. Não sei como é que tá agora, né? Aham. Não sei como Mas é que não tá falta agora. emprego, mas também falta reconhecimento. Falta reconhecimento, valorização financeira, inclusive. Financeira, isso é. Né? E assim, o reconhecimento da sociedade também perante esse profissional. Né? Então, assim, por isso que eu fico muito feliz desse espaço pra gente poder propagar, né? Com certeza. Colocar aí pra reflexão e para as pessoas procurarem. Tem que procurar, ele tá lá à disposição, né? Pra fazer esse acompanhamento das orientações, as informações que são necessárias. Que Ainda mais legal. agora nessa nova etapa que nós estamos nesse pós-Covid, né? Que é extremamente preocupante, assim, pelas síndromes, né, que estão surgindo. Também. Recebendo Larissa, farmacêutica, aqui na hora boa do seu rádio. Lari, o nosso tempo tá meio que estourado aqui já. Quero agradecer demais sua participação. Eu que agradeço. Por bater um papo com a Eu que gente. agradeço. Parabéns novamente a todos os farmacêuticos que estão acompanhando aqui a programação. E deixa seu Instagram pra galera poder te Tá, acompanhar o meu também. Instagram, então, é Larissa com Y Zavadsky. Meu Deus. Ai, agora ferrou, Isso né? da tua Ferrou. farmácia que é mais fácil. É, a minha farmácia, posso? Pode. Claro. Acabou. A minha Artesani, farmácia de manipulação, fica ali no Bigorrilho. Vai ser um prazer ser a farmacêutica, ser chamada de sua farmacêutica, né? Pra poder ajudar. Artesani. Eu só queria só fechar com divulgando, é um Claro. programa que se chama Saúde Individualizada, que é da Aham. Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, tá? Que ele é justamente um programa voltado para a população, para conhecer um pouco mais sobre a terapia individualizada, porque cada indivíduo é único, né? As necessidades também são únicas. diferentes. E lá tem várias dicas de saúde, qualidade de vida, sobre diferentes ativos. Então vale a pena entrar lá. E tem um buscador também para as farmácias. Então é só entrar lá, Saúde Individualizada. Que legal. Saúde individualizada. Individualizada. Lari, muito Eu que obrigada. agradeço. Seja muito Obrigada. bem-vinda ao Boa. Em Obrigada. outras oportunidades Obrigada. também. Um tá beijo bom? a todos os farmacêuticos aí, orgulho de todos nós. Aê! Larissa! Larissa Catherine Zavadsky.